Você que se liga no nosso canal do podcast MVRJ, meus amigos médicos veterinários e zootecnistas do estado do Rio de Janeiro, hoje, no nosso 18º episódio, nós temos uma honra, uma satisfação enorme de estar podendo bater um papo, né? Não é nem uma entrevista, é um bate-papo descontraído com um colega que, para mim, é uma referência, é uma lenda viva da medicina veterinária e que a gente vai ter um prazer de bater um papo com vocês nesse breve tempo que a gente tem para poder conversar. Estou hoje aqui com o Dr. Josélio Moura, um grande amigo. Muito obrigado, Dr. Josélio, por estar aqui hoje com a gente. Olha, Diogo, para mim é um grande prazer estar aqui no Rio de Janeiro. Aliás, eu adoro o Rio. Diz que o Rio de Janeiro é uma Bahia evoluída. Eu sou baiano, mas moro em Brasília já há meio século, mas sempre que eu posso estou aqui no Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui conversando sobre os grandes temas da medicina veterinária. Eu devo ao Rio uma grande parte da minha formação profissional. Fiz curso aqui de epidemiologia, de bioestatística e, acima de tudo, de planejamento na área de saúde animal. E, praticamente, eu passei um tempo aqui no Rio de Janeiro no combate à peste suína africana, que agora completa 40 anos da erradicação. Então, é um prazer sempre estar no Rio de Janeiro, principalmente convivendo com esses queridos colegas médicos veterinários e zootecnistas do Rio de Janeiro. Que a honra é nossa, doutor José. Eu tentei gravar seu currículo, mas não consegui, então vou ter que ler aqui, né? Porque pela primeira vez vou ler algo aqui nesse nosso podcast. Colegas, vocês que, por um acaso, ainda não conseguiram ter a dimensão da grandiosidade do nosso colega, doutor Josélio. Doutor Josélio foi ministro de Estado, foi ex-chefe da Defesa Sanitária Brasileira, é auditor fiscal do Ministério da Agricultura, e o Dr. Josélio teve um papel, pessoal, decisivo, né, para que o Brasil alcançasse a erradicação da peste suína africana. Então, o seu trabalho incansável garantiu não apenas a segurança sanitária do nosso rebanho, mas também fortaleceu a economia e a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Então, doutor Josélio, antes da gente entrar na sua área profissional, conta um pouquinho da sua trajetória pessoal. O senhor falou que é da Bahia, né? Sou de Jequié, né? Sim, eu nasci na cidade de Jequié, tenho muito orgulho de ter nascido nessa cidade, porque é uma síntese do que é a agricultura brasileira. Lá você tem cerrado, você tem mata atlântica, você tem todos os biomas que você pode imaginar na cidade de Jequié. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria falar mais sobre o Rio de Janeiro, tá? Que eu tenho um apreço muito grande. Passei uma grande parte do meu tempo, como eu falei antes, na minha formação profissional, mas eu vim para o Rio para a erradicação da peste suína africana, tá? Que foi para mim um marco. A peste suína africana, eu disse há pouco, lá na sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, a convite do presidente Diogo, a peste suína africana tem muito a ver com a febre aftosa. Tá? A peste suína africana foi que induziu o Brasil a erradicar a febre aftosa. Tá? E aqui no Rio de Janeiro, eu participei de um trabalho intenso, era o secretário da Agricultura, era Noel de Carvalho, e no governo do Garotinho, em que reestruturou a Superintendência de Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura e deu uma nova roupagem. Tá? Embora o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que faz um papel relevante na erradicação da doença, não somente no nível de Brasil, mas no nível continental, participou ativamente a convite que foi feito por mim como técnico responsável do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. E o Noel Carvalho foi uma pessoa, um secretário, que praticamente todas as proposições que nós fizemos ele aceitou, e levando à Assembleia Legislativa do Estado a reestruturação do quadro da superintendência. Tá? Isso foi importante. E o Rio agora vai ser reconhecido em maio, com fé em Deus isso aconteça, livre de febre aftosa sem vacinação, onde não se pratica o Rio e todo o Brasil. Isso é um marco significativo porque nós passamos a participar dos grandes mercados que pagam muito bem.
no Japão, Estados Unidos, México, Canadá, são países livres de febre aftosa há bastante tempo, tá? E o Brasil vai participar desse seleto grupo que paga bem sobre nossa carne. O Brasil hoje é o maior exportador de carne porque erradicou as principais doenças que afetam o rebanho. Isso mostra, né, doutor José, toda a credibilidade do ato médico veterinário, né? E zootécnico também, né? Sim, porque o que acontece é que o principal ponto da bem-estar animal, no bem-estar eu falo do ponto de vista pecuário, do ponto de vista da rentabilidade, é a doença. Você erradicando a doença faz com que o rebanho tenha novo patamar de produção em termos tecnológicos. Porque se o preço da nossa carne é um preço baixo, você não vai aplicar recursos para elevar o nível tecnológico. Você vê que há 40 anos atrás, uma porca ter uma leitegada de 10 leitões era uma coisa excepcional. Hoje, 50 leitões é coisa normal nos estados em que pratica a suinocultura industrial. A mesma coisa é na área bovina. O que acontece? Hoje um touro, tá, produz 1 milhão de doses de sêmen. Quer dizer, coisa que não aconteceria antes. E hoje acontece porque o preço da carne, o preço da pecuária brasileira tem um patamar diferente. E outra, a carne nossa é uma carne que está sendo aceita no mercado, e não é aquela carne tão simplesmente marmorizada. Nós temos essa carne também no sul, em alguns estados, mas uma carne em que a parte lipídica fica sobre a carne. Quer dizer, você, se gostar, você corta um corte vertical e come. Olha, eu estou com água na boca. Ou então, você simplesmente elimina. A carne bovina brasileira hoje está aceita no mundo inteiro, tá? Eu vou só citar um exemplo. Nós ficamos muito tempo sem trazer carne da Índia, porque pelo assunto da rinderpeste, tá? Da peste bovina. E um Pachá Abdendejá, o nome dele, ele doou a um grande criador do Paraná o seu rebanho quando ele morresse. Ele fez isso porque esse produtor do Paraná, Celso Garcia Cid, ele foi na Índia, selecionou o que havia de melhor do rebanho do Pachá Abdendejá e trouxe para o Paraná. Pois bem, 2 anos depois ele convidou o Pachá para vir ao Paraná para ver os seus animais que ele tinha trazido. Ele não acreditou quando viu um rebanho pujante com 1.000 e tantos quilos cada animal. Isso não é possível, isso aqui no Brasil. E, como ele amava os seus rebanhos, disse: o dia que eu morrer, fez a doação ao Celso Garcia Cid. O Celso Garcia Cid hoje ele é o avô do presidente da ABCZ. Tá? E ele tem uma história bem interessante que eu espero em outro podcast contar a vida do Celso Garcia Cid. Então, o Brasil está cumprindo o que? A sua vocação natural de supridor mundial de alimentos. Isso está escrito na certidão de nascimento do Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. O Pero Vaz de Caminha, quando aqui esteve, que chegou em Porto Seguro, na Bahia, na esquadra de Pedro Álvares Cabral, ele escreveu ao rei de Portugal: a terra é rica e generosa, em se plantando tudo dá. Isso significa em se criando também tudo dá. Mas ele diz na carta que aqui no Brasil, quando ele chegou em 1500, não encontrou nenhum animal de cria. Significa nenhum bovino, nenhum ovino, nenhum caprino, nenhum suíno, nem aves de criação. Tá? Isso foi trazido posteriormente para o Brasil, e graças a uma grande mulher. Como o dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, eu faço uma homenagem à esposa de Martim Afonso de Souza,
Dona Ana Pimentel, que trouxe os primeiros animais de criação para o Brasil. E hoje o Brasil é o quê? Uma grande potência exportadora de animais, graças a essa senhora, Dona Ana Pimentel, e graças ao trabalho de milhares de médicos veterinários que se dedicam, primeiro, à saúde do animal, que é o primeiro item, e depois, tendo uma boa saúde, é o quê? Animais de produção em sua expressão máxima produtiva. Só vocês estão vendo, né? É um open bar de cultura. Hoje nós vamos ter aqui nessa nosso bate-papo com o doutor Josélio. Doutor Josélio, conta um pouquinho também da sua vida, da sua trajetória profissional. O senhor foi ministro também, né, doutor Josélio? Mas... Conta um pouquinho pra gente. Antes disso tem um longo caminho. Eu fiz concurso para o Ministério, para o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa em 1971, passei em primeiro lugar no concurso, mas eu fui nomeado, o cargo mais baixo que tinha na estrutura do plano chamava veterinário-chefe de subárea. Eu fui nomeado adido ao veterinário de subárea, quer dizer, o mais baixo do mais baixo. Mas isso foi minha maior lição, que eu aprendi a trabalhar, aprendi a fazer as coisas e fazer as coisas corretamente. Então, trabalhei por aí. E depois, como eu citei dos inúmeros cursos que eu fiz, inclusive aqui no Rio de Janeiro, eu fui tendo uma ascensão por dedicação, por trabalho e, acima de tudo, por olhar as coisas não através dos seus problemas, mas das soluções para esses problemas. E cheguei a ser secretário nacional de Defesa Agropecuária e fui ministro de Estado da Integração Nacional, coisa que muito me honra. Me honra porque eu procurei fazer como brasileiro, servindo sempre ao meu país, como ministro de Estado e não apenas um circunstante de um governo. Isso que é importante deixar bem frisado. Tá? Mas nessa vida profissional, eu também trabalhei em organismos internacionais. Trabalhei na Organização Pan-Americana da Saúde, onde eu fui bolsista, e também na FAO, em Santiago do Chile, fui consultor para assuntos da América Latina e Caribe, e no Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, no IICA, que eu fui coordenador de sanidade animal e prestei um serviço bastante interessante na harmonização das ações no Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia. Um trabalho que me deu uma experiência muito, muito interessante. E a gente fica muito feliz, doutor José, que um médico veterinário ocupou um espaço que é genuinamente nosso, né, dentro do agronegócio, da agropecuária, e o senhor exerceu com muita excelência, né? O senhor é reconhecido hoje mundialmente, né? É um trabalho que, pela experiência que a gente tem, acima de tudo, um trabalho bem humilde. Eu nunca fui soberbo por ter exercido essas profissões, ao contrário, eu coloco a serviço da medicina veterinária, tá? E com isso eu fui eleito vice-presidente da Associação Mundial de Veterinária, isso num concurso com 90 países que apresentaram candidatos. Eu fui eleito no primeiro turno, e depois fui reeleito e fui, com a mudança da Constituição da Associação Mundial de Veterinária, eu fui eleito vice-presidente executivo. Eu fui o primeiro vice-presidente executivo, e que era encarregado da administração e das finanças da Associação Mundial, fazendo tudo dentro do mais profundo critério em benefício da veterinária. E depois fiquei conselheiro por mais uns 7, 8 anos, fui eleito em Lyon, na França, coisa que me enche até de muito orgulho pelo reconhecimento dos benefícios que a gente tem feito na profissão veterinária. E fui presidente do Congresso Mundial de Veterinária, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, que até hoje esse congresso é referência para o mundo, como um congresso de excelência. E teve o professor Milton Thiago de Mello como presidente da comissão científica desse congresso. A comissão científica foi de excelência. Os temas do congresso não eram temas da atualidade, não, eram temas do futuro da medicina veterinária.
Uma visão já futurista contemporânea, né? É. Doutor Zero, e qual foi um dos maiores desafios que o senhor encontrou ao longo dessa trajetória profissional? Bom, o primeiro desafio que eu tive, interessante como profissional, eu trabalhei na clínica veterinária de um dos professores meu da universidade. Eu comecei com a clínica veterinária de pequenos animais, quando eu fiz o concurso para o ministério que eu já me referi, para o Plano Nacional. Tá? Eu fui trabalhar no extremo sul da Bahia, uma área extremamente inóspita, porque não tinha comunicação, não tinha estradas, não tinha lei. Era uma área em que até a divisão territorial era difícil, havia contestação, daí chamado área do contestado, porque o Minas reivindicava a área, a Bahia e o Espírito Santo. E eu fui trabalhar aí. E interessante, você excita a sua capacidade de raciocinar e de juntar os produtores ao seu lado. Você tem uma ideia, Diogo, nessa área nunca teve foco de aftosa, a não ser antes da chegada lá do serviço, porque os produtores se incorporaram nesse trabalho. Ele achava que era sua obrigação, era benefício para si próprio erradicar as enfermidades. Não somente a aftosa, outras tantas doenças que os produtores procuravam fazer o melhor possível. Era uma área, em Minas era Nanuque, Bahia era Medeiros Neto, Lagedão e Ibirapuã, e Espírito Santo era Ecoporanga. Tá? E essa área cresceu. Tá? Depois eu fui ser epidemiologista, bioestatístico, do GECOFA em Salvador e no GEFAB, e em seguida fui transferido para o Espírito Santo. Fui subdiretor ou vice-diretor do Ministério no Espírito Santo e implantei a campanha de aftosa lá, que realmente tinha uma estrutura muito boa pela capacidade, não somente dos colegas médicos veterinários que atuavam na campanha de defesa sanitária, mas, acima de tudo, a mentalidade do produtor no Espírito Santo era a mentalidade europeia, porque a origem era de italianos, alemães, blumerangues e outros tantos que sentia que sem saúde não se vai para lugar nenhum. Então foi um estado fácil e você vê rapidamente o estado do Espírito Santo, que tem uma geografia extremamente favorável, porque ao norte era a Bahia, que tinha a campanha, ao sul Rio de Janeiro, que também tinha sua campanha, ao leste o oceano, quer dizer, era uma barreira natural, e ao oeste eram as montanhas de Minas Gerais. Então foi um estado que rapidamente cresceu e tinha bem definido o que era a pecuária leiteira e a pecuária de corte, e foi fácil montar um programa de erradicação para o Espírito Santo. Depois eu fui transferido para Brasília e aí alcancei o nível alto da administração do Ministério da Agricultura, e que eu só fiz trabalhar e me dedicar de forma mais ética, mais correta possível. Legal. E assim, e quando a gente ouve falar de peste suína africana no Brasil, de forma, não tem como dissociar Josélio Moura com essa patologia, no bom sentido, né? Eu sou um dos protagonistas da erradicação, né, doutor Josélio? Eu falo sempre que eu estava a serviço. A grande cabeça da erradicação da peste suína africana, eu me referi hoje na palestra lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, foi José Alberto da Silva Lira. Esse foi a personalidade da erradicação. E ele teve a sabedoria de colocar ao seu lado um grande veterinário, também formado aqui no quilômetro 47, professor do quilômetro 47, o Biratã Mendes Serrão. E José Freire de Farias, que nessa época trabalhava na Organização Pan-Americana da Saúde e depois veio se incorporar, reincorporar na equipe. Ele veio do exterior com sua grande experiência. E outro grande veterinário da Universidade Federal Fluminense foi Sérgio Kolbe Borgado, que
antes de surgir a peste suína africana aqui, o Ministério o enviou para a Espanha, para Portugal e para alguns países da África para estudar a doença. Tá? Então, uma equipe que a gente não pode dizer que isso é um trabalho uníssono, de uma só pessoa. É um trabalho de uma grande equipe que suava a camisa, a gente brigava para fazer o melhor possível. E conseguimos, em pouco tempo, 3 anos, para você ter ideia, a Península Ibérica levou 50 anos para erradicar a peste suína africana. Em Portugal e Espanha, 50 anos. E nós erradicamos em 5, sendo 3 anos de emergência zoossanitária e 2 anos da consolidação para verificar que não havia mais atividade vírica. Foi um grande trabalho. E a gente está falando peste suína africana e também febre aftosa, há uma correspondência bionívoca entre uma doença e outra. Por quê? A peste suína africana foi erradicada porque ela pegou o veio do programa de erradicação da febre aftosa. Pegou o veio. E a febre aftosa agora está sendo erradicada porque induziu a peste suína que é possível erradicar as doenças. Então, agora, que há 50 anos atrás, era impossível erradicar, porque o Brasil tinha mais de 70 mil focos, 80 mil focos, era incontável porque não havia estrutura sanitária suficiente para mensurar qual era o tamanho da doença. E a peste suína veio colocar em nós veterinários e também nos produtores rurais que é possível erradicar. E agora estamos livres e os produtores estão no outro patamar, porque tem um mercado mundial aberto e o Brasil está sabendo, com muita inteligência, conquistar esse mercado. Isso a gente tem que agradecer até 2 ministros, 3 eu vou falar, fundamentais. Primeiro, o Alisson Paulinelli, porque ele investiu nas campanhas sanitárias. Depois, Pratini de Moraes, foi um grande ministro que levou ao mercado exterior o potencial agropecuário brasileiro e foi consolidado por outro grande ministro, Roberto Rodrigues. Tá? São personalidades que nós devemos render homenagem pela sua visão de futuro do que representa a agricultura e a pecuária brasileira, hoje, no novo conceito mundial. Que bacana. E o Rio de Janeiro, José, ele é um foco, né, da PSA dentro do cenário brasileiro, né? Conta pra gente um pouquinho aonde entra o Rio de Janeiro nessa história. Bom, a doença, a peste suína africana, entrou no Rio através do aeroporto do Galeão, tá? Como nos outros países, a peste suína africana entrou através de aeroporto ou do porto. Sim. Tá? A peste suína africana antes era só no Quênia, até ela foi diagnosticada primeiramente em 1910, no Quênia. E até 1957, foi uma doença pouco estudada, porque só estava na África. Até que, por força de um voo do Quênia para o aeroporto de Lisboa, apareceu a doença. Aí a Europa se assustou, porque chegou ao território, o aeroporto, eu falo aeroporto de Portela, tá? Ficou assustada. E depois, no aeroporto de Barradas, em Madrid, entrou na Espanha. E daí, da Espanha para a França. E a Europa se assustou. Aí a Europa veio investir na doença. Tá? E o Brasil é fruto de uma coisa interessante, porque se você pegar as literaturas que falam da peste suína africana, é uma doença de letalidade próximo de 100%, tá? De alto poder de difusão. Só que no Brasil não chegou com essa virulência, porque Portugal e Espanha resolveram produzir uma vacina. E o vírus da peste suína africana, o VPSA, ele não dá resposta imunológica adequada. Então, o que é que houve? Uma mutação viral, tá? De uma doença de alta letalidade para uma doença
de baixa letalidade, quer dizer, de propagação e também de apresentação clínica diferente. Então, muitas pessoas que liam a literatura antiga diziam o vírus de alta virulência, de alta propagação. E aqui no Brasil se apresentou de forma até subaguda e até crônica. Tá? Essa foi uma dificuldade que a gente teve, porque as pessoas não acreditavam que os porcos não estavam morrendo. Mas é um vírus que, quando chega no animal, torna o animal propagador do vírus eternamente. Propagador. Então, era melhor se não houvesse essa mutação, porque os porcos morriam com mais rapidez. E não um criador que dizia, não é porque não morreu. Isso foi muito difícil. E depois, até um escritor veterinário dizia que a doença não teve grande divulgação na imprensa, porque a imprensa estava sobre o AI-5. Uma coisa que não é verdade. Foi a doença que teve maior divulgação na imprensa, e o AI-5 terminou exatamente no ano de 78. Foi, infelizmente, o AI-5 promulgado em 1968 e foi extinto no ano de 1978, quando surgiu a peste suína. Então a imprensa estava ávida para falar dos temas extremamente negativos, principalmente se atingisse o governo. E todos os jornais do Brasil, de Roraima até o Rio Grande do Sul, só falavam em peste suína africana. Os grandes jornais, Jornal do Brasil, o Globo, o Dia, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, jornais do Paraná, de onde fosse, primeira página era peste suína africana. Quer dizer, as doenças dos animais, elas estavam reservadas ao folheto agrícola, ao folheto de pecuária. E ela passou a fazer parte da primeira página e da página política e da parte econômica. Quer dizer, deu uma nova relevância às doenças. Muito mais de divulgação do que a própria febre aftosa, que o Brasil gastou milhões de recursos reais, não era em dólar, tá? Não teve tanta divulgação quanto a peste suína africana. Tá? E deu uma nova relevância à defesa sanitária. E foi um teste para a Secretaria de Defesa Agropecuária, que foi criada exatamente no ano de 1977. Quer dizer, e a peste suína apareceu em 78. Foi um teste e a Secretaria mostrou altamente competitiva e altamente preparada para a erradicação da doença, que veio fazer em 3 anos. Como eu falei antes, na Península Ibérica foram 50 anos. No Brasil, foram 3 anos e mais 2 anos de vigilância epidemiológica ativa, até no ano de 84, que agora completou 5 anos, 5 de dezembro, o Brasil ser reconhecido como livre da doença. Foi um grande exemplo e uma grande vitória para a medicina veterinária brasileira. Mas o Senado do Rio de Janeiro, na origem da peste suína, a história da fazenda do seu Severino, conta pra gente um pouquinho. É uma história interessante. O seu Severino, em Paracambi, ele era delegado da Polícia Federal, e ele criava seus porcos com resto de comida de avião, e levava o resto de comida da TAP e da Ibéria. Isso foi identificada nos túneis que levava comida para lá. Tá? Ele alimentava os porcos e ganhava dinheiro, porque ele se via no aeroporto e, quando voltava para casa, levava o resto de comida para alimentar. Só que o porco começou a reproduzir muito mais rápido do que a capacidade do aeroporto de suprir de alimentos. E ele começou a comprar rações da Purina, principalmente, para complementar a comida dos porcos, a ração dos porcos. E começou o porco ficar cianosado. Aí ele, delegado da Polícia Federal, ligou para a Purina, disse: olha, meus porcos estão morrendo porque
a sua ração está contaminada com elementos tóxicos, os porcos estão cianosados. Aí a Purina mandou um veterinário, um grande veterinário formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, para fazer exame. O veterinário, ao chegar à fazenda do seu Severino, disse: olha, isso aí é peste suína clássica. Ele disse: não, senhor, os porcos foram vacinados contra a peste suína clássica. Então não pode ser, foram vacinados. Aí ele disse: então o senhor me permite eu levar alguns animais para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. E levou. E, por sorte, encontrou o professor Carlos Tocárnia, um grande anatomopatologista. E estava lá o professor Naides, da África do Sul, especialista em peste suína africana. E o Tocárnia diagnosticou, do ponto de vista anatomopatológico, que era, pelas peças que foram levadas, peste suína africana, mas carecia dos exames virológicos, que foi enviado para Plum Island, nos Estados Unidos, e também para o Instituto Pasteur de Paris, para Alfort e para Lyon. E todos os resultados foram positivos para a peste suína africana. Aí que começou. E a epidemiologia se torna interessante quando o foco primário é o foco índice. Sim. Porque daí dá para fazer uma vigilância e um rastreamento dos animais. E o seu Severino, por ser delegado da Polícia Federal, ele era muito criterioso, ele tinha anotado todas as suas vendas. E quando os porcos começaram a adoecer, o que ele fez? Apressou nas vendas. Vendia tudo que era jeito, mas ele anotava quem ele vendeu. E foi fácil fazer o rastreamento dos focos que começaram a surgir. Até que um dia surgiu um foco em São Paulo. O que é que nós pensamos? Perdemos o controle, porque saiu da rotina do seu Severino. Foi que um decreto do presidente Geisel colocou as Forças Armadas à disposição do Ministério, Forças Armadas e auxiliares, quer dizer, a Polícia Militar e a Polícia Civil, a Polícia Federal. Foi que nós voltamos ao seu Severino. Tá? E um oficial do Exército Brasileiro, um coronel veterinário, Daniel Carneiro, deu voz de prisão a ele, delegado da Polícia Federal. O senhor está preso porque o senhor está sonegando informações e atentando contra o patrimônio nacional. Aí ele disse: não, eu vendi não, eu doei, que eu fui padrinho de casamento do posto Atlantique. A festa foi lá e eu doei os animais para a festa de bodas. E foi aí que esse posto Atlantique passava caminhões com carga de retorno para São Paulo e levava porcos do posto Atlantique para São Paulo. E aí propagou para São Paulo. Esse foi um. Outro foi a propagação através da vacina. Tá? Foram vendidos porcos para o laboratório em Belo Horizonte, que produzia a vacina Cristal Violeta, e o Cristal Violeta inativava o vírus da peste suína clássica, mas não inativava o vírus da peste suína africana. E aí foi outro episódio bastante interessante, mas contido pontualmente. Eu acho engraçado, doutor José, que o Rio de Janeiro ele é parte forte desse processo. Até nas favelas a gente teve esse problema também da peste suína também, né? Sim, e foi um caso típico. Foi a favela Nova Brasília, tá certo, que o seu Severino vendeu porcos para lá, e ali uma promiscuidade. Ali você não sabe quem é o dono quer dizer, eles sabem quem são donos, mas viviam os porcos todos juntos comendo o lixão da favela, tá? E aí propagou bastante, e graças ao colega Tito Lívio Machado Júnior, tá, gaúcho, de boa cepa, um cara excepcional, um grande epidemiologista. O Tito Lívio tem um mestrado em Davis, na Califórnia, e um doutorado na Inglaterra, em Reading, na Inglaterra. Ele foi orientador dele, o Peter Ellis, que foi inclusive diretor do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. O Peter Ellis foi orientador do Tito, e o Tito chegou no jeitão dele, que de gaúcho não tem nada, ele é muito mais baiano do que gaúcho, e ele entrou na favela
e foi lá e conheceu toda a hierarquia da favela, que o ajudou, ou nos ajudou, do Ministério da Agricultura, a resolver a questão da difusão dentro da favela. E foi tudo pago em dinheiro vivo. Tá? Indenização. Indenização. Porque se a gente chega lá com a nota que é chamado no serviço público, empenho, né? O empenho, dizer, eu vou matar seu porco, está aqui o empenho para você receber do Ministério. Isso nunca se chegaria a uma conclusão. E isso foi o Eustáquio Costa, o diretor de modernização do Ministério, que não, vamos levar em dinheiro lá, e logicamente com apoio do Exército e da Polícia Civil, Militar e Federal. E chegamos lá, cada porco era pesado na vista, todo mundo assinava um recibo e pagava na hora em dinheiro, exceto um que tinha uma quantidade grande de porco, era mais de 30, que ele disse, não, eu não vou aceitar dinheiro, não, vou querer cheque, porque se eu pego em dinheiro e levo barraco, à noite vão assaltar o barraco para levar o dinheiro. E aí foi uma dificuldade, porque ele teve que ir do Banco do Brasil, depositar na conta administrativa do banco e levar o gerente para assinar o cheque, aqueles que gostariam de cheque administrativo do Banco do Brasil. É uma história bastante interessante e única. Tá? Eu nunca ouvi falar de coisas tão semelhantes num combate a uma enfermidade que realmente trouxe o Brasil num patamar de 4º maior exportador mundial de carne suína. A carne suína é a carne mais consumida no mundo hoje em dia. Tá? E o Brasil é 4º porque o 3º lugar é o Canadá. Dentro de pouco tempo, nós estamos superando o Canadá em exportação. E mais, o 2º lugar é a União Europeia. A União Europeia não é um país, são 28. Se você dividir a exportação da União Europeia por 28, o Brasil exporta muito mais do que eles. Tá? E, logicamente, que em primeiro lugar, muito disparado na frente, os Estados Unidos da América, que tem uma produção muito grande de alta tecnologia. O Brasil, em tecnologia, não fica atrás de ninguém. Você vai em Santa Catarina, uma leitegada de 50 bacurins é normal em Santa Catarina, no Paraná e nos estados que estão praticando. É interessante que a fronteira suinícola do Brasil está crescendo. Você pega Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde tem soja e milho, nossa produção está com alta tecnologia e exportando também, tá? Dentro do complexo exportador. Hoje o Brasil está consolidando a sua vocação natural de supridor mundial de alimentos, principalmente os alimentos nobres de origem animal. Eu gosto de uma frase que o senhor fala, que a maior doença do mundo é a fome. É a fome. É isso. É a fome. E o produto mais caro é aquele que não é produzido. Tá? O que o governo tem que fazer é estimular a produção, que o preço baixa. Tá? Porque não tendo o produto, o preço vai lá para cima. É o produto mais caro. E outra, a proteína nobre é indispensável. Diogo, você não imagina uma criança com 10 anos, 12 anos, ela não tem mais nenhuma célula daquela idade de 1, 2 anos. É totalmente renovado. Tá? E quem faz essa reposição são as proteínas, que fazem a reprodução das células. E quando chega a 40, 50 anos, já não tem mais nenhuma célula dessa daí, que é totalmente modificada. É como o cabelo, cresce e engorda. Também são as outras células. A proteína é indispensável para a formação do ser humano. E a proteína de origem animal é a nobre, em que dá a formação do intelecto e da vida saudável das pessoas. Uma coisa que muito me orgulha é que está ali a presença do médico veterinário. Sempre. O médico veterinário é indispensável em todos os setores. A gente tem falado aqui constantemente no setor produtivo, mas também em casa. Sim. Tá? Em casa, quem dá o conforto, quem dá a alegria, quem dá o sossego, quem dá o sustento da família emocional são
os cães, os gatos e os outros animais de estimação. E indispensável para a saúde, tá? Porque se você leva um animal que tem algum tipo de verme, pode transferir para as pessoas de casa, principalmente os idosos e as crianças. Sim. Tá? Então, animais saudáveis significa família saudável. Eu lhe falei no início que eu trabalhei em clínica de pequenos animais. E um dia eu fui numa casa de uma família nobre, tá? E diagnostiquei tuberculose no animal. E disse para o dono: alguém em sua casa está com tuberculose. E foi, mande fazer o exame. Foi para o IBIT, que é Instituto Baiano de Tuberculose, e tinha pessoas em casa com tuberculose. Você sabe que, recém-formado, eu peguei um caso de um animal também com problema respiratório, tratando, e o cachorro não melhorou, até que veio a falecer. E aí eu perguntei para a proprietária se ela podia me doar o corpo do animal, que eu queria estudar. E aí fui fazer a necrópsia, o animal tinha tuberculose. E ela era enfermeira de um hospital público, e ela trazia resto de comida do hospital para casa, para alimentar o animal, como foi na peste suína, né? Então, se a gente também é educador, né, doutor José? Pois é. E provavelmente poderia passar para as pessoas da casa. Sim. Tá? O cão pegou tuberculose porque uma pessoa da casa, ao escarrar no chão, o cão lambeu. E, por sorte, foi diagnosticado no cão, que depois veio ser diagnosticado de membros da família. Então, quando a gente fala muito de saúde única, parece uma coisa tão distante, mas não é. A saúde única, o médico veterinário está inserido, não tem como dissociar, né, doutor José? O que acontece é... A saúde única é uma coisa interessante, porque é a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. São coisas interrelacionadas, tá? A gente vê, hoje o Brasil está com um problema de dengue se alastrando cada vez mais. E o Brasil já foi livre da dengue. Sim. O que é que acontece? Dengue não é para ser tratado em hospital, nem em ambulatório. Dengue é questão de saúde ambiental. Tá? E muitas das doenças, a gente fala Zika, por exemplo, a Zika foi diagnosticada primeiramente no mundo por um veterinário que diagnosticou num macaco na floresta, que é chamado Floresta Zika. Daí o nome da doença ter o nome de Zika. Em Uganda, e se espalhou no mundo a Zika. Quer dizer, se não cuidar do ambiente de forma adequada, o que é que acontece? Vai passar para o animal ou passar para o homem, e do homem para o animal, e aí fecha o ciclo. Tem que cuidar de forma uniforme o ambiente, o animal e o humano, tá? Porque senão o que é que acontece? Vai ter um ciclo de doenças transmissíveis de um para o outro. E o ambiente é fundamental. A dengue é um exemplo clássico. Tem que tratar do ambiente. É muito mais barato tratar do ambiente do que tratar a pessoa no hospital. Isso aí. A gente tem um quadro aqui do nosso programa, doutor José, chamado Fato ou Fake, né? Então a gente faz falar soltar por algumas frases, então vamos dizer para a gente seguir, para os nossos colegas, se é verdade, se é mentira. A primeira pergunta aqui, doutor José: a peste suína africana, ela ainda representa uma ameaça para o Brasil? Sim. Olha bem, enquanto o vírus estiver circulando em algum país no mundo, é uma ameaça para o Brasil. Se você pegar o mapa que consta do site da Organização Mundial de Saúde Animal, a gente vê que a Rússia tem muitos focos de peste suína africana e todos os países periféricos da Rússia, inclusive a China, tem foco de peste suína africana. Então, Estônia, Lituânia, Latávia, aí vai, Polônia, a Ucrânia, que está em guerra, tem muitos focos e por aí vai. E chegou a Alemanha e a Bélgica. Tá? A França fez um grande programa de vigilância sanitária e não entrou no seu país. Mas a peste suína africana, você tem que ver, primeiro, animais silvestres.
o javali, o porco do mato, porque eles são resistentes à doença e às vezes não têm a manifestação clínica da doença, mas espalha a peste suína para o resto da vida. E o javali, ele corre quilômetros por dia, tá? Então, o Brasil tem que ter sentido. Depois, uma coisa interessante, dois cientistas, dois engenheiros, depois que eles inventaram, Geoffroy D'Abans, que inventou a navegação a vapor, e o outro é Santos Dumont, que inventou a navegação aérea. Após isso, acabou as distâncias. Os oceanos eram barreiras naturais, hoje não são mais, porque os aviões estão aí. Eu citei o caso de um avião que veio da Tailândia para Bruxelas, em que uma pessoa estava com um tubo cheio de aves dentro e todas elas contaminadas com o vírus da influenza aviária. Quer dizer, o vírus viaja hoje numa velocidade muito grande. Da Tailândia para Bruxelas são 12 horas de voo. De Bruxelas para o Brasil são 12 horas de voo. Quer dizer, em 24 horas, uma doença que surgiu na Tailândia pode chegar ao Brasil. Vide a Covid, né? A Covid é um exemplo clássico disso. Saiu da China e se espalhou para a Europa através da Itália e daí para o mundo inteiro. E o dano que causou, a quantidade de pessoas. E outra, nós não tivemos capacidade de fazer uma vacina altamente eficaz. Você vê o exemplo da Pfizer, tá? Que até um veterinário, o presidente da Pfizer, um veterinário grego, ele procurou fazer o melhor possível de uma boa vacina, uma vacina recombinante, mas o vírus é que não dá a resposta imunológica adequada. Você vê, espalhou no mundo e até hoje o mundo está sofrendo as consequências da Covid. Como a Covid e outras tantas. E a Covid é zoonótica, atinge o homem e atinge os animais também. E os animais podem ser reservatório do vírus. Essa que é a questão. Então, a gente tem que estar atento, tá? Numa coisa casada entre a saúde humana, a saúde dos animais e o ambiente. Tá? E ter cuidado com as transposições intercontinentais, porque a doença pode sair daqui para lá e como de lá para cá. Tem que ter uma vigilância nos portos, aeroportos, postos de fronteira, para que as doenças sejam contidas no seu nicho. Até porque, né, doutor Zé, um mundo globalizado como é hoje, a gente tá, como você falou, em 24 horas eu tô lá na Austrália, por exemplo, né? E diante desse cenário, doutor Josélio, o senhor como auditor fiscal do Ministério da Agricultura, o senhor acha que a nossa barreira sanitária, em termos de número de pessoas, hoje, realmente a gente deveria ter um número quantitativo maior perante do Ministério? Sim. Olhe bem. E isso expõe um risco maior ao Brasil, por essa deficiência de quantitativo de colegas? Sim. O Brasil, hoje, era para ter, no mínimo, 12 mil fiscais federais agropecuários. Eu falo 12 mil, não é um número inventado, etéreo. É você fazendo uma retrospectiva do que já teve e da importância que a agricultura e a pecuária hoje têm no cenário mundial. A agricultura e pecuária brasileira e o que representa no mundo. Eu citei lá na palestra no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, que o Brasil, antes de 1984, não exportava 1 grama de carne suína. E hoje o volume é de 3 bilhões de dólares. É muita coisa. E o Brasil precisa investir em defesa agropecuária, nada mais, nada menos do que o tamanho da pecuária, tá certo? Então, o que se gastou para erradicar a peste suína foi 20 milhões. A exportação é 3 bilhões, só no ano. Não falo nos 40 anos, 1 ano só foi isso. Quer dizer, investir é alta coisa que se faz
para o Brasil se consolidar na sua vocação como supridor mundial de alimentos. Não somente na área veterinária, na área agrícola também, na área agronômica. É preciso investir porque tem o cancro cítrico, tem a cigarrinha dos canaviais, tem a vassoura de bruxa do cacau. O cacau agora chegou a R$900 uma arroba, coisa que o produtor, há 10 anos atrás, torcia para chegar a 100, porque a produção mundial caiu em função das diversas enfermidades e de outros fatores sociológicos que fez com que a produção caísse. Então é preciso investir nas culturas, e investir em defesa significa um seguro que você tem. Você faz um seguro do carro, não para que ele vá bater, mas para que o melhor é nem utilizar o seguro, mas que você tenha uma defesa sanitária no nível que corresponde à produção agrícola e pecuária brasileira. E apesar desse cenário nefasto, dessa quantidade reduzida de colegas, a gente pode dizer que nós temos um sistema sanitário de defesa bastante avançado no Brasil, né, doutor José? Sim. O que acontece, eu sempre comparo, a mentalidade no passado é que o produtor ele só fazia se fosse obrigado. Isso. Então era preciso ter um sistema de fiscalização maior. Mas hoje em dia a consciência do produtor rural já é uma consciência diferente. Ele sabe que se tiver a doença, o prejudicado maior é ele. É ele. Tá certo? É ele. Mas tem esses produtores que têm a consciência elevada e tem os produtores que ainda têm a consciência arcaica, antiga, que acha que o serviço público tem que fazer por ele. Mas a doença não escolhe produtor consciente do inconsciente. E pode ser que um pequeno produtor leve a doença para outras culturas que se tem uma produção adequada. Então, daí é a interferência do serviço público, tá? Onde ele vai ter uma ação em 7 capítulos. O primeiro capítulo é o cadastramento, tá certo? O segundo é vacinação ou não. Agora, no caso da febre aftosa, não se vacina, mas tem algumas doenças, como a raiva, a brucelose, que tem que se fazer vacinação ainda, e é preciso essa conscientização. Outra é um sistema de educação sanitária, promoção e divulgação das ações. E outra é treinamento do pessoal, treinamento permanente. E para isso precisa ter um número de veterinários, não somente no nível federal, mas estadual e municipal, e aprestado, principalmente aprestado para uma coisa que é nova, que é a emergência zoossanitária. Porque agora nós estamos livres de febre aftosa sem vacinação, mas a gente tem que ter um sistema de vigilância e de combate à enfermidade exótica adequada, porque aparecer aftosa não é desmérito para o Brasil. O desmérito é não ter estrutura adequada para silenciar possíveis focos. Perfeito. Nos Estados Unidos da América, os produtores, sabe como é que eles chamam febre aftosa? Sabe, não? O 1 billion disease, a doença de $1 bilhão. Significa que, se ela for diagnosticada e combatida em um dia, o prejuízo para os Estados Unidos é de $1 bilhão. Em um dia. Em 2 dias são $2 bilhões. Essa é a consciência do americano. E os Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Erradicaram nos Estados Unidos e também financiaram o Canadá e financiaram o México, para fechar um cerco, né? A garantia das fronteiras protegidas. Ao leste é o Oceano Atlântico, ao oeste é o Pacífico. Então, é um sistema de defesa adequada. Tá? Essa é a inteligência. Tá? E o Brasil, o que é que tem? O Brasil é um país grande, 8.500.000 quilômetros quadrados, e nós temos a Amazônia acima, tá? Mas temos ao leste o Oceano Atlântico, mas ao oeste nós temos 10 países que fazem fronteira com o Brasil. Tá? Então, a vigilância
é importante ter e trabalhar junto com esses países. Daí a importância crescente do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, que faz a coordenação entre os países do hemisfério. Sim, até porque, né, doutor José, o trânsito livre de comércio, né, o fluxo de animais é muito intenso, né? Sim. Agora, uma coisa importante perguntar para o senhor aqui. A vacinação para a peste suína africana é uma realidade? Olhe bem, eu fiquei extremamente preocupado quando eu soube que a Albânia estava vacinando. Tá? O vírus não tem uma resposta imunitária adequada. Portugal e Espanha utilizaram da vacina porque acharam tinha muitos focos de controlar através da vacinação. E algumas doenças realmente o vírus dá a resposta adequada, outras não. A peste suína africana é uma delas. Então a Albânia e algum outro país estão tentando resolver através da vacinação, que eu não creio que seja o meio mais adequado. Tá? É preciso estudar bem, porque é um tripé. O vírus, o agente etiológico, o animal e o ambiente. Isso tem que estar harmonizado. Tá? Se o agente etiológico não dá a resposta adequada, está se jogando dinheiro fora ou postergando o controle da doença. Se o senhor pudesse voltar 40 anos no tempo, hoje, 2025, o Josélio lá, em 1984, ele imaginaria esse cenário hoje? Naquela época, absolutamente. Não, né? Principalmente no assunto da febre aftosa. Sim. Tá? O Brasil, o número que eu lhe falar não é o número real. Sim. 70 mil, 80 mil. Quer dizer, não tinha uma mensuração adequada porque não tinha estrutura do sistema de defesa sanitária animal do Ministério e dos estados adequado. Tá? A grande vantagem que foi feita nesse tempo foi estruturar, não somente estruturar e treinar as pessoas no nível federal, estadual e municipal. Tá? Hoje, muitos estados têm um sistema de defesa muito bom. Tá? Outros ainda não tiveram a consciência adequada, que precisa se adequar, porque não tem ideia da importância do que representa a saúde única, a produção de alimentos de forma adequada para o seu povo. Os governantes não têm essa consciência. Então, preferem fazer uma escola mal feita do que cuidar da alimentação para essas pessoas. Sim. E se dá através de uma produção adequada de produtos de origem animal e vegetal. Então, a sanidade é fundamental, tão importante quanto a sanidade humana, tá? Porque a maior doença que se tem é a fome, tá? E você produzindo bem e de forma sadia, até uso um termo de segurança alimentar. A segurança alimentar não é somente chegar o alimento em quantidade suficiente para o povo, mas alimento em quantidade e alimento sadio, porque se chega um alimento contaminado, só vai prejudicar a saúde humana. São duas coisas diferentes. Sim. Aí fala em segurança alimentar. Segurança alimentar não é somente a quantidade, é alimento sadio na mesa. Quem falou isso para mim foi o Papa João Paulo II. Tá? Ele me disse: estou regressando de uma peregrinação apostólica ao continente da fome. Ele esteve em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo, Botsuana, na peregrinação. Ele disse: eu nunca vi a fome na sua mais profunda crueza, fome intensa. Mas o alimento, quando chegava a essas populações, chegava de forma deteriorada, só prejudicando a sua situação de miséria. Tá? Ele disse: daí
eu enxergo a importância da sua profissão, porque não somente produz alimentos adequados, mas alimentos sadios. Bonito isso, bonito. João Paulo II. Santo. Agora, doutor José, o nosso podcast ele tem um alcance para várias pessoas, não médicos veterinários, não que vivenciam o nosso meio acadêmico, né? Fala para a gente poder já entrar na nossa reta final do nosso programa aqui, como que a febre aftosa ela pode impactar na economia brasileira, que as pessoas falam assim, parece uma coisa tão distante para dona de casa que não vivencia isso. O que a febre aftosa, a peste suína africana, na sua correlação econômica, ela afeta a economia do Brasil? A primeira coisa, a febre aftosa é uma doença econômica, tá? Ela é uma zoonose, quer dizer, ela pode provocar doença. Eu já vi criança com aftas na boca, uma coisa muito feia, criança muito bonita, na cidade de Maracás, na Bahia, tá? É uma criança de origem italiana, os olhinhos azuis, o cabelo louro e com a boca totalmente afetada. É uma coisa rara. E o médico que me chamou para ir lá, e eu olhei e disse, olha, isso tudo tende a ser a aftosa. Ele disse, eu já sabia, eu lhe chamei por isso, porque você só sabe a aftosa. Eu disse, não, vamos coletar. Aí eu disse como era, por sorte eu levei o líquido de valer, ele coletou e eu fui levar em Salvador, no Instituto Biológico da Bahia, e o doutor Ciro Calvão diagnosticou vírus O. Mas isso é uma raridade, tá? A característica da aftosa, ela é uma doença econômica, tá? Raramente acontece aftosa na pessoa humana, mas cai a produção, cai o intervalo entre partos, cai o sistema produtivo, tá? Provocado pela aftosa. E o que acontece quando cai a produção? O preço sobe e a qualidade cai. Você vai pagar caro por uma carne que não é de boa qualidade. Tá? Hoje você vai nas exposições agropecuárias, tem animais que são verdadeiros monumentos. Tá? E outra, a qualidade do rebanho brasileiro está entre os melhores do mundo, tá? Produzindo carnes de altamente qualidade e carne sadia. E combatendo a febre aftosa, você está combatendo também outras tantas enfermidades, tá? Porque o nível sanitário é um nível muito mais elevado, tá? E o produtor rural passa a ter o quê? Um rebanho de melhor qualidade, de mais peso, de melhor qualidade zootécnica, tá? Porque o nível sanitário é muito mais elevado. E com isso o preço diminui, tá? O que acontecia no passado era produtos de alto nível tecnológico, eram produtos caros. Hoje não é mais assim. A tecnologia faz com que o preço seja muito mais acessível do consumidor. A tecnologia. Quanto mais tecnologia você aplica, menor é o seu custo e maior é o seu rendimento. Então, a tendência é o preço ser menor e numa qualidade extremamente maior. Daí o valor da medicina veterinária no seu trabalho, não somente nas granjas de suínos, de aves, de bovinos, de tudo, na produção de leite ou de carne, porque está produzindo maior quantidade e a preços competitivos. É impressionante como o agronegócio transita na mão do médico veterinário, e o Brasil só não quebrou na pandemia, né, literalmente por causa do médico veterinário. O agronegócio manteve a bolsa de valores nossa, né? Funcionando normalmente. Normalmente. Então a gente fica muito feliz, enquanto médico veterinário, a gente está podendo informar para a população o quão a nossa profissão é importante. E, doutor José, a gente está entrando na nossa reta final aqui do programa, e se o senhor deixasse alguma mensagem para os colegas novos, os estudantes, né, os novos colegas que estão ingressando na vida profissional, qual a mensagem que o senhor deixa de esperança para esses colegas? Minha mensagem, Diogo, é sempre mensagem de fé. Nós temos, principalmente os estudantes,
os que estão iniciando na profissão é ter fé na profissão. E outra, se preparar para os desafios do futuro. Estudar deve ser uma coisa de cada dia. Nós temos que estar preparados e, principalmente, os que estão ingressando, ele tem que, primeiro, saber se comunicar. Não olhar a profissão veterinária como uma coisa tão somente ou limitada ao animal. Nós somos, como disse o Pasteur no século passado, os médicos curam o homem, a veterinária a humanidade. Nós temos que ter uma visão cosmopolita, e o veterinário tem que saber, primeiro, falar bem várias línguas, principalmente a língua do seu patrão, que você pretende trabalhar, tá? Se ele é alemão, tem que saber o alemão, o inglês tem que saber o inglês, que hoje é fundamental, até para você se enriquecer profissionalmente, tá? E ter uma visão holística da veterinária, não uma visão centrada no animal, tá? Tem que ter uma profissão que a veterinária é a medicina econômica. Nós somos produtos que geramos riqueza para o Brasil e para o mundo. Então, essa é a visão que mostra aos veterinários que ele precisa ter. E outra, é uma visão que englobe o meio ambiente, tá? Os diversos aspectos, até sociológicos e psicológicos da profissão, para que eles tenham muito sucesso profissional. É isso que eu desejo aos veterinários do Rio de Janeiro e também do Brasil. Pois é, muito obrigado pela sua... Sei que seu tempo é muito valioso. Agradecer a dona Regina também, a esposa dele, ter permitido o senhor estar aqui com a gente hoje também aqui, que a esposa também tem que participar do processo. E para mim é uma satisfação, doutor Gisélio, ter esse pouco tempo que a gente teve aqui, mas o quão enriquecedor foi para a gente saber que o senhor é uma referência moral, ética, de uma conduta ilibada, impoluta, inconteste, e a gente fica muito feliz de ter o senhor como colega. Eu me sinto muito honrado de ter o senhor e o senhor ter permitido fazer esse programa com a gente aqui hoje. Tá, eu lhe falo, Diogo, que o prazer é todo meu, tá? Eu lhe vejo como uma forte liderança veterinária, não restrita ao estado do Rio de Janeiro, que é o berço da veterinária brasileira, mas uma liderança brasileira e mundial. Você tem um caminho pela frente e eu desejo todo sucesso para você nesse caminho. As palavras do senhor, eu só fico lisonjeado. Muito obrigado e conte com o CERN-VRJ. Quer deixar mais algum mensagem final? Só um abraço para todos os colegas do Rio de Janeiro. E a imagem mais representativa do Rio é o Cristo Redentor. Então, que esse abraço do Cristo seja o meu abraço a todos os colegas veterinários do Rio. Muito obrigado, doutor Gisélio. Colegas, muito obrigado por mais esse episódio. Acompanhe na nossa rede social, @CERN-VRJ, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso site. A gente está tentando fazer uma gestão chamada diferente das iguais, né? A gente quer trazer assuntos cotidianos para dentro da mentalidade do colega médico veterinário. E obrigado pelo nosso contato diário, nosso contato semanal, e que vocês continuem interagindo com a gente. Críticas, sugestões, críticas também são bem-vindas com a gente também. Nosso direct está totalmente direcionado para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Forte abraço.